Vamos falar com Eliseu Daniel, que tem propriedade para falar sobre o assunto enquanto advogado. Eliseu, o que perguntamos, e essa pergunta também foi feita a nós, este caso, ele não poderia ser julgado mesmo com a informação da morte de uma das partes, sendo que existem tantos outros representados neste caso? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, amigo Caio. Essa situação, ela é, infelizmente, uma exigência da lei que se suspenda o processo, o julgamento, o trâmite do próprio processo. Isso daí é uma questão processual, porque as ações de improbidade administrativa, ela tem uma lei específica que regulamenta ela, mas é aplicado ao rito do processo o Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil, no artigo 110, ele fala que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, e no caso houve a morte de uma pessoa que é parte no processo, né, o Isaías, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Aí é só uma questão técnica. Espólio é quando o espólio é o patrimônio deixado e se for aberto o inventário, nomeado o inventariante, você pode intimar, por exemplo, a esposa ou um filho. Aí você intima só essa pessoa, ela representa todo o espólio e o processo segue. Mas às vezes as pessoas não abrem inventário. Aí você tem que habilitar os sucessores. Quem são os sucessores? Aí é uma ordem legal de sucessão, né? Morrendo-se a pessoa, a ordem de sucessão, primeiro, ela é para os herdeiros descendentes, então os filhos. Se não houver filhos, ou se os filhos tiverem falecido, daí você pode substituir o filho falecido pelos netos da pessoa. Se não tiver filhos, você vê se não tem ascendentes, herdeiros, né? Herdeiros ascendentes. É a segunda ordem, que é os pais e filhos. Detalhe, na primeira ordem também entra o cônjuge. O cônjuge, ele concorre, né, na primeira ordem de sucessão com os herdeiros. O que é isso que eu estou falando? Você tem que suspender o processo e identificar. O Isaías deixou quem de herdeiros? Ele deixou a esposa e 2 filhos. Aí compete ao autor do processo, que é o Ministério Público, pedir para o Tribunal de Justiça intimar a esposa e esses 2 filhos. Intimados os 2, né, citados, eles terão que constituir advogado para representá-los. Aí sim o processo volta ao seu trâmite normal. Aí, para essa situação, aí aplica-se as regras de um outro artigo, que é o artigo 313 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, né, morreu alguém, suspende-se o processo, né, o andamento do processo, e a partir de então, o autor do processo vai ter um prazo de 2 a 6 meses para providenciar a intimação dos herdeiros da pessoa falecida. Então, é uma regra processual, né? Suspende-se o processo pela morte e não é desejo ou uma deliberação do desembargador. É uma imposição da lei. Ele é obrigado a suspender o processo, intimar os herdeiros, e daí, feita a chamada formalização da lide, né? Aí sim o processo vai seguir. É uma situação, óbvio, infeliz, porque morrer alguém sempre é triste, né? Não é, obviamente, algo a se comemorar. E nesse caso, então, é mais lamentável ainda, porque uma decisão que sairia hoje e resolveria a questão, né, todo esse impasse aí da família, o desembargador foi obrigado a suspender o processo, infelizmente.